Gilvan Neto, o Ministério Público do Meio Ambiente está analisando um pedido do Meio Ambiente de Navegantes para fazer a poda da restinga na orla de Navegante. E este é sempre um assunto polêmico. Hein, Gilvan Neto? Bom dia. Muito bom dia, Danilo, muito bom dia a todos os internautas e ouvintes da Mar Azul. É polêmico, mas tem coisas que despertam polêmica e não deveriam, Danilo, porque existe uma necessidade de manutenção, de melhoria urbana, que é premente em qualquer uma das nossas cidades. Nós acabamos de ver aqui o prefeito Thiago Balti falando de como era necessário fazer a urbanização da orla norte de Balneário Pissarras por conta dos problemas que lá existiam, vários, né? Relativos à alta restinga, vamos dizer assim. Balneário Pissarras, nesse ponto, se assemelha a Navegantes, só que Navegantes tem uma orla, né, Danilo, ainda com uma faixa de areia ainda mais extensa do que Balneário Pissarras. E nesse sentido, um prefeito não pode fazer o que quer, um prefeito depende de projetos e licenciamentos, e uma gestão carece e tem toda uma série de amarras administrativas. Nesse sentido é que Navegantes foi ao Ministério Público e quer então fazer a poda da orla. E o Diego Dias, que responde como superintendente pelo Instituto Ambiental de Navegantes, está com a gente para falar justamente sobre essa necessidade, Diego, porque parece que você e o prefeito Liba Fronza sentiram a mesma coisa que o Balti sentiu aqui em Balneário Pissarras, não é? Uma restinga muito alta, muitas vezes ela acaba sendo problemática, não é? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos que estão ouvindo. Sim, né, nós temos alguns problemas, a comunidade ela tem pedido isso, né? Por vários motivos, né? Então temos a comunidade, temos o Corpo de Bombeiros, temos a Polícia Militar, todos eles estão pedindo para essa manutenção na restinga. O Diego, e nesse sentido, vocês, o que vocês, você já teve um diálogo, você só fez o pedido por escrito, formalizou, já teve algum feedback, algum retorno, ainda não? Tem algum prazo para essa autorização? Porque eu sei que vocês enfrentam problemas, você falou em comunidade, os moradores pedem, por exemplo, com relação ao descarte de resíduos na orla e principalmente o trânsito de moradores de ruas e pessoas suspeitas. Acredito que seja um problema que vocês enfrentam também, não é? Isso. Hoje, na realidade, essa demanda é uma demanda trazida do governo, né? O governo tem tomado a iniciativa, né, da manutenção da restinga e em razão de ter um bioma protegido por lei federal, né, a gente precisa ou ter, né, uma anuência do governo federal, que é muito mais complicado, né, ou ter uma anuência do Ministério Público Federal. Quem é o protetor, digamos assim, desse bioma. E nós estivemos numa reunião com o Ministério Público Federal, o doutor Mário, e ele nos atendeu muito bem, né? Nós levamos os bombeiros, levamos a Polícia Militar, levamos alguns secretários, né, a Câmara de Vereadores, que representa o povo, né, e tivemos uma conversa muito franca, muito realista do cenário de Navegantes, né? A gente sabe da importância da restinga, né? Nós inclusive temos premiações pela nossa restinga, pelo quanto a gente protege ela, mas a gente está num momento que não está mais dando conta. Por quê? Porque justamente hoje ela é abrigo de criminosos, ela é abrigo de andarilhos, é palco para crimes, na sua grande maioria crimes sexuais, né? Então nós estamos diante de um problema, claro, né, que esses problemas de segurança, eles não desrespeitam ao meio ambiente, né, mas nós temos pensado de uma forma conjunta, e eu digo conjunta no governo municipal, para tentar buscar soluções para isso, né. E o governo é muito claro em dizer que nós não iremos roçar a restinga, nós não iremos cortar, suprimir, tirpar ela, não. Nós vamos manter ela, mas em uma altura em que proporcione, né, um meio termo a todos.
Entendi. Diego, também nesse sentido, é correto dizer que cada cidade tem uma geografia diferenciada, né? Porque vocês têm uma área linear de praia totalmente diferente da cidade que está imediatamente ao lado, que é Penha, que tem os seus costões, as suas morrarias. Quer dizer, uma realidade acaba diferindo da outra, e em âmbito local é por isso que você precisa dessa situação que você falou, desse diálogo com a segurança pública, com o trânsito, com a Secretaria de Obras, com o planejamento. Nada consegue ser decidido pela cabeça do prefeito ou do superintendente, né? Não tem como. A gente está falando de algo que é protegido por lei federal, que tem requisitos muito específicos do que devemos cumprir para ter a manutenção, para ter o manejo daqui. Só para ter uma ideia, Gilvan, eu cidadão, eu não posso plantar algo na Restinga. Sim. Eu estou cometendo um crime ambiental. Eu só posso houver autorização por parte do órgão ambiental responsável, né? Seja município, estado ou União. A pessoa vai lá, né, Diego, de boa fé, muitas vezes, e planta algo que não é da vegetação nativa, né? Diego, nós temos um exemplo aqui de uma senhora que trata a Restinga como se fosse sua horta, né? Tem bananeira, tem cebolinha, tem tudo lá. Eu vou confessar então aí, Diego, uma agressão ambiental da minha falecida mãe, tá aqui em Barra Velha. Ela já é falecida, então não vai ser responsabilizada, mas aquelas chamadas graminhas chinesas ela plantava à beira-mar, né? Hoje se alastrou, isso tem mais de 30 anos, não se tinha essa ideia, não é? E as pessoas fazem, ou planta um determinado coqueiro, ou enfim, né? Diego, pra gente finalizar, então, eu queria abrir para você falar para dois outros assuntos, até que a gente não combinou, mas eu sei que você pode nos dar um panorama assim, mais pontual sobre isso. Eu entrevistei várias vezes aqui, acho que o Danilo também, o Luciano Maibuc, que é o secretário de turismo, e falou sobre a questão do aterro hidráulico do Gravatá, ou engordamento da praia, como se chama popularmente, né? Em que pé está isso? E o segundo assunto, o parque, a unidade de conservação ambiental que vocês fizeram e que o prefeito Liba entregou já no primeiro mandato para a comunidade. Como é que estão essas duas? Como é que está um ainda em andamento e como é que está o outro que já está consolidado? Como é que você também pegou o seu trabalho aí e está tocando esses projetos? Vamos lá. Com relação ao engordamento, né, da praia, está sendo bem complicada, uma situação bem difícil, né? São empresas que fazem instalação de empresas internacionais, né? E hoje nós estamos ainda em processo de contratação, tá? Eu não tenho todos os detalhes, porque esses detalhes eles estão de posse do diretor da Orla, que é o próprio Luciano, né? E do secretário de administração, que é o senhor Dittmar, né? Mas eu posso dizer, senhor, que nós estamos trabalhando, né, para esse engordamento sair, se Deus quiser, antes do final desse ano. O Diego, me parece até que de início ali teve algumas licitações desertas, não é? Justamente, porque como o valor é dolarizado, né, desse serviço ele é dolarizado, a gente teve aí, né, o Trump veio ao governo, né, enfim, aí a gente teve essa instabilidade no dólar. Eu acredito, né, essa é a minha opinião, eu acredito que em razão disso, né, as empresas deram aquela recuada, aquela segurada, né, porque salvo o melhor juízo, são só 4 empresas no continente que faz esse serviço. Olha só, e aí dificulta muito. E o feedback da população em relação à unidade de conservação ambiental, como é que tá, Diego? Muito positivo, Gilvan, muito positivo. Assim, eu praticamente vou 2, 3 vezes por semana para lá, e durante a semana é sempre uma movimentação intensa. Final de semana mesmo, tu não consegue andar 2 metros sem encontrar uma pessoa lá, e todos estão respeitando muito bem, a gente encontra tal, mas são muito poucos comparados ao início, né? E as pessoas receberam muito bem, sabe? Pra gente que tem o viés de educação ambiental, que tem esse viés de aproximar a comunidade da fauna e da flora nativa aqui de Navegantes, pra gente é sensacional.
Ok. Diego, muito obrigado pela disposição. O Danilo, o Diego falou assim que, de certa forma, o Trump trouxe alguma estabilidade. Danilo, o Diego, o Trump é a instabilidade. Muito obrigado aí pelo espaço, viu, Diego? Obrigado, Gilvan. Obrigado a todos. Até mais. É isso aí. Tá bom, mais uma pincelada que não estava no script.